Graças a Deus ela teve esse treco agora, pelo menos vamos aproveitar o resto da viagem sem ela nos enchendo o saco. Quando ela morrer, finalmente vamos poder vender essa casa e dividir a grana. Essas foram as palavras que ouvi da minha própria filha enquanto eu estava internada em um hospital de Paris, sozinha, com uma crise de pressão alta. Eu, que durante 45 anos construí uma família, que nos últimos 5 anos já havia gastado mais de 400 mil reais sustentando essa prole ingrata, que acabará de pagar 65 mil reais para levar todos eles para conhecer a Europa, mas respirei fundo e sorri na minha cama de hospital, porque havia algo que minha querida família não sabia. Meu nome é Helena Martins, tenho 68 anos, e durante quase 5 décadas pensei que tinha construído uma família amorosa. Morava na minha casa de 4 quartos no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, uma residência que meu falecido marido Eduardo e eu compramos há 30 anos por 180 mil reais, hoje vale mais de 2 milhões de reais. Viúva há 8 anos, eu mantinha nossa casa sempre aberta para todos os filhos. No andar superior, minha filha Patrícia, de 42 anos, vivia com o marido Roberto há 6 anos. É só temporário, mãe, até a gente se organizar, ela dizia sempre. Roberto, um contador de 45 anos que havia perdido o emprego em 2018, passava os dias no computador procurando oportunidades enquanto comia da minha comida e usava minha internet. Mãe, você nem usa esses quartos mesmo, Patrícia justificava quando eu sugeria delicadamente que talvez fosse hora de eles procurarem um lugar próprio. E olha só como a casa fica mais alegre com a gente aqui. Alegre custava caro. Minha conta de luz saltou de R$ 280 para R$ 680 mensais. A de água, de R$ 120 para R$ 340. A conta do supermercado, que antes ficava em R$ 800, agora não baixava de R$ 1.800. Mas eu pagava tudo sorrindo, feliz por ter a família por perto. Meu filho Ricardo, de 38 anos, não morava comigo, mas poderia muito bem morar. Quase todos os meses ele aparecia com uma emergência diferente. Em janeiro, foram R$ 3.500 para uma oportunidade de investimento imperdível. Em fevereiro, R$ 2.800 porque o carro quebrou e preciso trabalhar, mãe. Março trouxe R$ 4.200 para quitar um cartão e não ficar negativado. Mãe, é só um empréstimo, ele sempre garantia, me abraçando com aquele sorriso que me derretia desde pequeno. Mês que vem eu devolvo certinho. Você sabe que pode confiar em mim. Eu sempre podia, aparentemente. Nos últimos 3 anos, Ricardo tinha emprestado mais de R$ 95 mil. As devoluções? Bem, essas sempre ficavam para o próximo mês. A situação com minha nora Vanessa era ainda mais delicada. Casada com Ricardo há 5 anos, ela tinha 35 anos e um talento impressionante para encontrar necessidades básicas caríssimas. Eu havia dado a ela um cartão adicional do meu conta corrente para emergências com as crianças, meus netos Júlia, de 8 anos, e Pedro, de 6. Dona Helena, as crianças crescem tão rápido, ela explicava quando os extratos chegavam. E a escola pediu um material especial, o Pedro precisa de tênis novo, a Júlia tem que fazer natação para a postura. Os gastos básicos de Vanessa giravam em torno de R$ 8 mil mensais. Roupas na Zara para as crianças, tênis importados, cursos extras, brinquedos educativos da loja mais cara do shopping. Quando eu questionava gentilmente se R$ 450 em um tênis infantil não era excessivo, ela suspirava, Dona Helena, a senhora não quer que seus netos sejam bem cuidados. Eles merecem o melhor, não é? Como argumentar contra o bem-estar dos meus próprios netos? Minha aposentadoria como professora aposentada do Estado era de R$ 12 mil mensais, um valor bom, mas que derretia como gelo no calor carioca com todos esses gastos. Para complementar, eu havia vendido quase todas as joias que Eduardo me deu ao longo de nosso casamento, o anel de brilhantes que ganhei de aniversário de 25 anos de casamento, R$ 15 mil, o colar de pérolas do meu aniversário de 50 anos, R$ 8.500, os brincos de esmeralda que ele trouxe de uma viagem à Colômbia, R$ 12 mil. Mãe, essas joias ficam guardadas mesmo, Patrícia me consolava quando me viu chorando depois de vender o colar.
Pelo menos agora elas estão servindo para alguma coisa útil. O papai ficaria feliz sabendo que estão ajudando a família. Família. Essa palavra tinha um peso sagrado para mim. Meus pais morreram quando eu era jovem, e Eduardo e eu prometemos um ao outro que construiríamos uma família unida, que sempre se apoiaria mutuamente. Depois que ele morreu de um infarto súbito, aos 72 anos, eu me agarrei ainda mais forte a essa promessa. A gente só tem uns aos outros agora, mãe, Ricardo disse no velório do pai. Você pode contar conosco para tudo. E eu realmente acreditei que podia. As manhãs na minha casa seguiam uma rotina estabelecida. Eu acordava às 6h30, preparava café da manhã para toda a família, ovos, frutas, pão francês quentinho, suco de laranja espremido na hora. Patrícia descia por volta das 8h, sempre reclamando de alguma coisa, o chuveiro que estava com pouca pressão, o ar-condicionado que precisava de manutenção, a internet que estava lenta. Mãe, você precisa trocar essa geladeira, ela dizia, pegando o suco. Essa aí já está muito velha, não gela direito. E olha só como a porta está arranhada. A geladeira tinha 3 anos. Roberto aparecia por volta das 9h, sempre de pijama, pegava um café e voltava para o quarto. Tenho várias reuniões online hoje, ele anunciava. As reuniões eram com jogos de futebol na televisão e vídeos no YouTube. Eu passava o dia limpando a casa, fazendo compras, cozinhando. Às quintas-feiras, recebia a diarista, Dona Luísa, que trabalhava conosco há 15 anos. Dona Helena, ela me disse certa manhã, enquanto varria a sala, a senhora não acha que está na hora dessa gente procurar a vida? Essa casa está virando pensão. Ah, Luísa, família é assim mesmo, eu respondi, arrumando as almofadas que Roberto sempre deixava jogadas no sofá. A gente se ajuda. Ajuda tem que ser dos dois lados, ela murmurou, balançando a cabeça. Eu fingia não ouvir, mas as palavras ficavam ecoando na minha mente. As tardes eram para os netos quando Vanessa os trazia para eu cuidar. Dona Helena, preciso resolver umas coisas no banco, ela dizia, deixando Júlia e Pedro comigo. As coisas no banco geralmente envolviam o shopping, já que ela sempre voltava com sacolas. Eu adorava ficar com as crianças, mas percebia como elas estavam sendo criadas. Júlia, aos 8 anos, já tinha celular próprio e reclamava quando eu oferecia biscoito caseiro ao invés de cookies importados. Pedro chorava se eu não deixava ele jogar videogame o dia inteiro. Vovó, por que você não tem Netflix na TV do seu quarto? Júlia perguntou certa tarde. A mamãe disse que você é rica, então por que não compra coisas boas? Rica. A palavra me intrigou. Como uma criança de 8 anos havia chegado a essa conclusão? O que a mamãe disse sobre vovó ser rica? Perguntei, tentando manter o tom casual. Ela disse pro papai que você tem um monte de dinheiro guardado, mas que é pão dura, Pedro completou inocentemente. E que quando você morrer, a gente vai poder comprar uma casa na praia. Meu coração gelou, mas eu sorri para as crianças. Ah, vocês ouviram errado. Querem fazer um bolo? Mas a semente da desconfiança havia sido plantada. As noites eram o momento mais revelador. Depois do jantar, que eu sempre preparava, a família se reunia na sala. Roberto assistia televisão com o volume alto, Patrícia mexia no celular reclamando da vida, e eu ficava arrumando a bagunça do dia. Mãe, amanhã preciso de R$ 1.500, Patrícia anunciou numa dessas noites. O Roberto tem uma entrevista de emprego em Niterói, e a gente precisa alugar um carro bom para causar boa impressão. Mas vocês não podem ir de ônibus ou Uber, sugeri delicadamente. Mãe, ela explodiu. Você quer que a gente chegue suado e mal apresentado numa entrevista? Isso pode ser a oportunidade da nossa vida. Roberto nem tirou os olhos da televisão. Eu sempre cedia. Sempre. Porque família era sagrado, porque eles eram tudo que me restava, porque Eduardo me fez prometer que cuidaria dos nossos filhos para sempre. Nos últimos 5 anos, eu havia calculado em noites insones, já gastara mais de R$ 400.000 sustentando essa família. Vendido quase todas as minhas joias,
usado minhas economias, até emprestado dinheiro do banco usando a casa como garantia quando Ricardo teve sua grande oportunidade de investimento que nunca se materializou. Mas dezembro de 2024 seria diferente. Dezembro traria a viagem dos sonhos, e a revelação dos pesadelos. Família, eu murmurava para o retrato de Eduardo na mesa de cabeceira, é tudo que a gente tem. Como eu estava enganada. A ideia da viagem à Europa surgiu em outubro, quando completei 68 anos. Sempre sonhei em conhecer Paris e Londres. Eduardo prometia que íamos quando ele se aposentasse, mas o infarto veio antes dos planos. Mãe, que tal realizarmos esse sonho juntos? Patrícia sugeriu no meu aniversário, me abraçando carinhosamente. A família toda, conhecendo a Europa. Seria lindo. A ideia me encheu de alegria. Finalmente faríamos algo juntos, criaríamos memórias especiais. Consultei 3 agências de viagem e escolhi um pacote de 15 dias por R$ 65 mil para 6 pessoas, eu, Patrícia, Roberto, Ricardo, Vanessa e os netos. Mãe, você tem certeza que pode pagar tudo isso? Ricardo perguntou, mas seus olhos brilhavam de empolgação. Claro, meu filho. É meu presente para a família. Vocês merecem. Vanessa já estava pesquisando lojas em Paris no celular antes mesmo de eu assinar o contrato. Os preparativos foram intensos. Renovamos passaportes, compramos roupas de inverno, equipamentos de viagem. Mais R$ 15 mil em necessidades que eu paguei alegremente. Era meu sonho se realizando. Partimos no dia 10 de dezembro. O voo de 11 horas para Paris foi mágico para mim, minha primeira viagem internacional. As crianças estavam animadas, e até Roberto parecia mais sociável. Os primeiros 2 dias foram perfeitos. Visitamos a Torre Eiffel, caminhamos pelos Champs-Élysées, entramos no Louvre. Eu me sentia realizada, fotografando cada momento, comprando souvenirs para todos. Obrigada por isso, mãe, Patrícia disse na segunda noite, me beijando na testa. A senhora é incrível. Mas na terceira manhã, 13 de dezembro, acordei sentindo uma dor forte no peito e falta de ar. A pressão arterial disparou para 18x12, e tiveram que chamar uma ambulância. No Hospital Americano de Paris, os médicos decidiram me manter em observação por 48 horas. É preciso controlar essa hipertensão antes que seja perigoso, explicou o Dr. Rousseau, o cardiologista. Vocês podem continuar o passeio, murmurei para a família. Não quero estragar a viagem de vocês. De jeito nenhum, mãe, Patrícia protestou. A gente fica aqui com a senhora. Mas na tarde do mesmo dia, ela veio com uma proposta diferente. Mãe, a gente pensou, o médico disse que a senhora vai ficar bem, né? E as crianças estão meio estressadas aqui no hospital. Que tal a gente visitar alguns lugares hoje e voltar à noite? Pareceu razoável. Claro, meus queridos. Aproveitem Paris. Eles saíram às 14 horas. Às 18 horas, eu esperava ansiosamente o retorno. Às 20 horas, comecei a me preocupar. Às 22 horas, liguei para o celular de Patrícia. Oi, mãe. Está tudo bem por aí? Sim, querida. Vocês estão chegando? Ah, mãe, sabe como é, acabamos nos perdendo um pouco e está super tarde. Que tal a gente passar direto no hotel e amanhã cedo estamos aí? Meu coração apertou, mas eu entendi. Claro, descansem bem. Na manhã seguinte, 14 de dezembro, esperava ansiosa pela visita da família. Às 10 horas, às 12 horas, às 14 horas. Nada. Liguei novamente. Mãe, desculpa, Patrícia atendeu com vozes ao fundo, parecendo estar em um restaurante. A gente queria passar aí, mas as crianças estão super animadas querendo conhecer a Disneyland Paris. É hoje ou nunca, né? Mas eu queria ver vocês. Amanhã a gente compensa. Beijinhos. A ligação caiu. Foi na tarde do dia 15, sozinha no meu quarto de hospital, que minha vida mudou para sempre.
Eu havia cochilado depois do almoço quando vozes no corredor me acordaram. Reconheci imediatamente, Patrícia e Ricardo estavam conversando com alguém, provavelmente Vanessa, bem em frente à porta do meu quarto. Graças a Deus ela teve esse treco agora, a voz da Patrícia estava clara como cristal, pelo menos vamos aproveitar o resto da viagem sem ela nos enchendo o saco com a vamos devagar, cuidado com o dinheiro, não gastem muito a ponto. Meu sangue gelou. É mesmo, Ricardo riu. A velha estava sendo um pé no saco mesmo. Querendo economizar na comida, reclamando dos hotéis, como se ela não tivesse dinheiro de sobra. Pois é, Vanessa completou. E olha só como ela fez drama por causa de uma prisãozinha alta. Minha avó tinha isso e nunca fez tanto escândalo. O importante, disse Patrícia, baixando um pouco a voz, é que agora podemos aproveitar de verdade. Amanhã vamos para Londres e não precisamos ficar carregando ela para cima e para baixo. Verdade, concordou Ricardo. E quando ela morrer, finalmente vamos poder vender essa casa do Jardim Botânico e dividir a grana. Essa velha está durando mais que o esperado. Patrícia deu uma risadinha cruel. Pelo menos ela ainda serve para pagar as contas, né? Enquanto durar, a gente usa. O melhor de tudo, Vanessa acrescentou, é que ela nem suspeita de nada. Pensa que somos uma família feliz e unida. Se ela soubesse como a gente ri dela pelas costas. Tio, Roberto aparentemente se aproximou. Fala mais baixo. E se alguém ouvir? Relaxa, Patrícia respondeu. Ela está dormindo, e mesmo acordada, não entende francês se alguém perguntar alguma coisa. Então está decidido, Ricardo concluiu. A gente fala para os médicos que ela decidiu ficar mais uns dias descansando e não quer ser incomodada. Pegamos o voo para Londres amanhã, aproveitamos até o dia 23, e voltamos para o Brasil. E ela? Vanessa perguntou. Que se vire, Patrícia respondeu friamente. Ela tem dinheiro para pagar táxi para o hotel e passagem de volta. A gente deixa um recado na recepção dizendo que teve que voltar por uma emergência. Perfeito, Ricardo concordou. Finalmente umas férias em paz. As vozes se afastaram pelo corredor. Fiquei paralisada na cama do hospital, com o coração batendo tão forte que achei que teria outro pico de pressão. 45 anos. 45 anos dedicando minha vida a esses filhos, e essa era a gratidão que recebíamos. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, amargas. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva que eu nunca havia sentido na vida, que queimava no meu peito como fogo. Eles me abandonaram em um hospital, em um país estrangeiro, no Natal. Deixarão-me sozinha como um cachorro velho que não serve mais. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo dentro de mim começou a despertar. Uma lucidez fria, calculista, que eu nunca soube que possuía. Eles acham que eu sou uma velha boba, murmurei para o teto do quarto. Acham que podem me usar e descartar quando quiserem. Peguei o celular com mãos trêmulas e bloqueei o número de todos eles. Depois liguei para a recepção do hospital. Bonjour, preciso falar com alguém que entenda português. É uma emergência familiar. 2 horas depois, eu tinha um plano. E pela primeira vez em décadas, era um plano só meu. Os 5 dias sozinha no hospital de Paris foram os mais esclarecedores da minha vida. Sem a constante demanda da família, sem a necessidade de servir, agradar e resolver problemas alheios, meu cérebro finalmente teve espaço para pensar com clareza. Dr. Rousseau, que falava um português excelente por ter morado no Brasil, tornou-se meu confidente improvável. Madame Helena, ele disse na minha terceira manhã sozinha, a senhora parece mais tranquila hoje. A pressão já está controlada. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor tem filhos? Tenho 3, ele sorriu. Por quê? Eles ainda dependem financeiramente do senhor? Ele riu. Minha filha mais nova tem 28 anos e é médica também. Meus filhos são independentes há mais de 10 anos. Por que pergunta? Só curiosidade, menti. Mas a conversa plantou uma semente.
Será que era normal filhos de 38 e 42 anos ainda dependerem completamente da mãe? Será que em outros lugares do mundo isso também acontecia? Na tarde do dia 18, liguei para Dona Carmen, minha vizinha de 72 anos no Rio, que sempre foi uma mulher muito esperta. Precisava falar com alguém da minha confiança. Helena. Minha querida, como está Paris? Carmen, preciso te contar uma coisa, e relatei tudo, a internação, o abandono, as conversas que ouvi. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Helena, ela disse finalmente, com voz muito séria, você quer um conselho de quem já teve que aprender na dor? Quero. Pare de ser mãe e comece a ser mulher. Você tem 68 anos, não 90. Tem direito de viver para você mesma. Mas eles são meus filhos. E daí? Meus filhos também são meus filhos, mas não sustento vagabundagem. Helena, você está sendo usada. Quando você morrer, eles vão chorar no seu enterro e no dia seguinte vão estar vendendo suas coisas. As palavras foram duras, mas necessárias. Carmen, preciso te pedir um favor. Você poderia ir na minha casa e ver se está tudo bem? Claro, querida. Tenho a chave que você me deu, né? 2 horas depois, ela me ligou de volta. Helena, você precisa saber de umas coisas. Sua filha e o marido transformaram o quarto principal em suíte deles. Tem roupas caras espalhadas por toda parte, com etiquetas ainda caríssimas. No quarto do Ricardo, encontrei várias caixas de equipamentos eletrônicos, ainda lacradas. Meu estômago embrulhou. E tem mais, Carmen continuou. Achei uns papéis na mesa da cozinha. Parece que o Roberto está usando seu nome em algumas coisas. Tem uns documentos aí que você deveria ver. Que tipo de documentos? Helena, acho melhor você voltar logo e ver pessoalmente. E quando voltar, não avise eles. Vem direto conversar comigo primeiro. Naquela noite, não consegui dormir. No dia seguinte, pedi alta médica e troquei minha passagem de volta para o dia 21 de dezembro, 2 dias antes do previsto. Não avisei ninguém da família. O voo de volta foi uma mistura de ansiedade e determinação. Durante as 11 horas de viagem, comecei a fazer listas mentais, tudo que havia emprestado para Ricardo nos últimos anos, todos os gastos com Patrícia e Roberto, todos os valores que Vanessa gastava mensalmente. No aeroporto do Galeão, peguei um táxi direto para o apartamento de Carmen, no mesmo condomínio onde moro. Minha querida, ela me abraçou com força. Como você está? Determinada, respondi. Agora me mostra esses papéis. O que vi me deixou sem palavras. Roberto havia usado meu nome como avalista em um empréstimo de R$ 25.000 no Banco do Brasil. Minha assinatura estava lá, mas eu nunca havia assinado aquilo. Havia também um contrato de financiamento de um carro, um Honda Civic 2022, em meu nome, mas para uso dele. Helena, Carmen disse gentilmente, isso aí é falsificação de documento. É crime. Mais documentos apareceram, cartões de crédito adicionais em bancos que eu nem conhecia, todos com Vanessa como portadora. Contratos de celular pós-pago para toda a família, 6 linhas em meu nome. Uma conta no shopping que eu nunca abri. Como eles conseguiram tudo isso? Perguntei em choque. Querida, você deixava seus documentos onde? Na gaveta do quarto, mas eles são meus filhos. Carmen balançou a cabeça com pena. Naquela noite, dormi no apartamento de Carmen. No dia seguinte, 22 de dezembro, acordei com uma clareza que não sentia há décadas. Precisava agir, mas com inteligência. Primeiro, fui ao Banco do Brasil verificar minha situação. A gerente, senhora Mônica, que me conhecia há anos, ficou preocupada com o que viu. Dona Helena, a senhora tem vários empréstimos em aberto que comprometem 60% da sua renda. E tem movimentações aqui que parecem estranhas. Que tipo de movimentações? Saques em caixas eletrônicos em horários que a senhora nunca frequentou, compras em estabelecimentos que não condizem com seu perfil.
Descobri que Patrícia tinha meu cartão de débito e sabia minha senha. Nos últimos 6 meses, ela havia sacado mais de 18 mil reais para emergências que nunca me relatou. Senhora Mônica. Preciso cancelar todos os cartões e trocar todas as senhas hoje mesmo. Claro, Dona Helena. E sugiro que a senhora procure um advogado. Algumas dessas movimentações podem configurar estelionato. Saí do banco com uma pasta cheia de extratos e comprovantes. Meu próximo destino foi o escritório da doutora Margarete Santos, advogada especializada em direito de família que Carmen havia recomendado. Doutora Margarete, uma mulher de 50 anos com olhos penetrantes, analisou todos os documentos em silêncio. Dona Helena, quero que a senhora se prepare para o que vou dizer. Baseado nesses documentos, seus filhos cometeram vários crimes: falsificação de documento, estelionato, uso indevido de cartão de crédito, e possivelmente apropriação indébita. Meu mundo começou a desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Mas são meus filhos. E daí? Ela disse firmemente. Crime é crime, independente do grau de parentesco. A senhora quer continuar sendo vítima ou quer recuperar sua vida? Passei 2 horas no escritório dela, relatando tudo desde o início. Ela tomava notas detalhadas. Primeira coisa, vamos fazer um boletim de ocorrência hoje mesmo. Segunda, vamos ao cartório verificar se não há outras transações em seu nome. Terceira, vou solicitar ao tribunal o bloqueio de todos os bens para evitar que sejam vendidos ou transferidos enquanto não resolvermos isso. Doutora, tem uma coisa que não contei ainda. O quê? Eles não sabem, mas além da casa do Jardim Botânico, eu tenho um apartamento em Ipanema que meu marido me deixou. E tem outras coisas que eles desconhecem. Os olhos dela brilharam. Que outras coisas? Puxei uma chave pequena da bolsa. Meu marido tinha um cofre no Banco Central. Nunca abri depois que ele morreu. Dona Helena, acho que é hora de abrirmos esse cofre. No banco, descobri que Eduardo havia sido muito mais precavido do que eu imaginava. Dentro do cofre, 2.800.000 reais em certificados de depósito bancário, títulos do Tesouro e ações de empresas sólidas. Havia também uma carta dele para mim: minha querida Helena, se está lendo isso, é porque não estou mais com você. Sei que você sempre foi generosa demais com os filhos, então guardei esta quantia separadamente, só para você. Use para viver bem, viajar, ser feliz. Os filhos já receberam educação e amor, isso deveria bastar. Todo o meu amor eterno, Eduardo. Chorei ali mesmo, no banco. Doutora Margarete, liguei para a advogada, preciso marcar uma reunião urgente. Tenho novidades. De volta ao escritório, ela quase caiu da cadeira quando contei sobre a herança oculta. Dona Helena, a senhora é muito mais rica do que seus filhos imaginam. Isso muda toda a nossa estratégia. Como assim? Eles pensam que sua única fonte de renda é a aposentadoria e que a casa é seu único bem valioso. Com 2.800.000 reais bem investidos, a senhora pode ter uma renda mensal de 25 mil reais a 30 mil reais só de rendimentos, sem mexer no capital. Então posso viver independente deles? Dona Helena, com essa quantia, a senhora pode viver melhor do que a maioria das pessoas no Brasil. Saímos do banco e fomos direto ao apartamento em Ipanema que eu havia herdado de Eduardo. Eram 3 quartos com vista para o mar, que ficará fechado desde a morte dele. Carmen me acompanhou. Helena, ela disse, parada na varanda contemplando a vista, isso aqui vale pelo menos 1.500.000 reais. Por que você nunca morou aqui? Não sei, respondi honestamente. Acho que estava tão acostumada a servir os outros que esqueci de viver para mim. Passamos o resto da tarde limpando e organizando o apartamento. Era perfeito, mobiliado, decorado com bom gosto, com uma vista deslumbrante. Havia até piano. Eduardo sabia que eu sempre quis aprender a tocar. Naquela noite, dormi no apartamento de Ipanema pela primeira vez. Acordei com o som das ondas e a luz do sol entrando pela janela. Há quanto tempo não me sentia tão em paz? Carmen apareceu cedo com o café da manhã.
Então, qual é o plano? Primeiro, vou me mudar para cá definitivamente. Segundo, vou trocar todas as fechaduras da casa do Jardim Botânico. Terceiro, vou cancelar tudo que está em meu nome mas que eles usam. E quarto. Fiz uma pausa dramática, vou deixar eles descobrirem sozinhos que a festa acabou. Carmen riu. Agora sim você está falando minha língua. Nos próximos 2 dias, trabalhamos como uma equipe militar. Carmen tinha outras amigas no condomínio, Dona Zilá, de 70 anos, ex-bancária, e Dona Norma, de 65, ex-advogada aposentada, que se juntaram à nossa Operação Independência. Helena, disse Zilá enquanto organizávamos os investimentos, você sabe que esse dinheiro, bem aplicado, rende mais que sua aposentadoria? Norma, revisando os contratos fraudulentos, balançava a cabeça. Em 30 anos de advocacia, vi muitas famílias assim. Filhos que acham que os pais são bancos pessoais. Era reconfortante estar rodeada de mulheres inteligentes e experientes que me apoiavam ao invés de me explorarem. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, coloquei o plano em ação. Primeiro, fui a uma empresa de chaveiros e troquei todas as fechaduras da casa do Jardim Botânico. São 7 fechaduras, expliquei ao técnico. Quero que nenhuma chave velha funcione. Depois, passei no correio e redirecionei toda a minha correspondência para o endereço de Ipanema. No banco, cancelei todos os cartões adicionais e mudei todas as senhas. Na operadora de telefone, cancelei 5 das 6 linhas, mantendo apenas a minha. Senhora, tem certeza? A atendente perguntou. Cancelar 5 linhas vai gerar uma multa de R$ 3.400. Tenho certeza absoluta. Por último, liguei para o contador da família, Sr. Antônio, que cuidava do imposto de renda. Seu Antônio, preciso que retire imediatamente os nomes dos meus filhos como dependentes na minha declaração de IR. E preciso também de um relatório detalhado de todos os gastos que declarei com eles nos últimos 5 anos. Dona Helena, isso vai aumentar muito o imposto deles. Não é problema meu. Voltei para Ipanema com a sensação de dever cumprido. Carmen, Zilá e Norma me esperavam com uma ceia de Natal improvisada. Meninas, brindei com champanhe, ao primeiro Natal da minha vida em que eu não preciso servir ninguém. Era 25 de dezembro. Eles chegariam de viagem no dia 26. Na manhã do dia 26, acordei tranquila e preparei meu café da manhã contemplando o mar. Às 10 horas, como esperado, meu telefone começou a tocar. Patrícia. Deixei ir para a caixa postal. Depois Ricardo. Também ignorei. Vanessa. Roberto. Mais 5 chamadas de Patrícia. Às 11h30, Carmen me ligou rindo. Helena, você não imagina o barulho aqui embaixo. Seus filhos estão na porta da sua casa gritando, tentando abrir com as chaves antigas. E agora? Agora você vai até lá e termina o que começou. Cheguei na casa do Jardim Botânico de táxi às 12h15. A cena era exatamente como Carmen havia descrito. Patrícia, Roberto, Ricardo e Vanessa, com as crianças e várias malas, parados na calçada tentando entender por que as chaves não funcionavam. Mãe, Patrícia gritou quando me viu saindo do táxi. Onde a senhora estava? Nossas chaves não funcionam. Oi, meus queridos, respondi com um sorriso sereno. Como foi Londres? Mãe, deixa de conversa fiada, Ricardo se aproximou irritado. Por que você trocou as fechaduras? E por que nossos cartões foram cancelados? Ah, isso. Sim, troquei as fechaduras ontem. E cancelei os cartões anteontem. Mas por que? Patrícia berrou. Eu respirei fundo, olhei para cada um deles e, pela primeira vez em 45 anos, falei exatamente o que pensava. Porque eu ouvi vocês conversando no hospital de Paris. O silêncio foi ensurdecedor. Ouvi cada palavra sobre como eu era um pé no saco, sobre como vocês estavam felizes que eu tivesse ficado doente, sobre como não viam a hora de eu morrer para dividir minha herança. Patrícia ficou branca. Ricardo começou a gaguejar.
Mãe, você deve ter entendido errado. Entendi errado quando você disse que eu estava adorando mais que o esperado? Entendi errado quando você riu da minha prisãozinha alta? Entendi errado quando vocês decidiram me abandonar em um hospital em país estrangeiro no Natal? Vanessa tentou uma abordagem diferente. Dona Helena, a senhora sabe como essas situações de estresse fazem a gente falar coisas sem pensar. 45 anos, eu continuei, ignorando-a completamente. 45 anos eu dediquei minha vida a vocês. E descobri que para vocês eu sou apenas um banco ambulante. Mãe, não é assim. Patrícia tentou se aproximar. Não cheguem perto de mim, gritei pela primeira vez na vida. Vocês perderam esse direito quando me deixaram sozinha em Paris. Roberto, que até então havia ficado calado, se manifestou. Dona Helena, a senhora não pode nos deixar na rua. Nossos filhos moram aqui há 6 anos. Moravam, corrigi. Agora não moram mais. Mas nossos filhos, Patrícia chorou. Seus filhos são problema seu. Vocês são adultos de 42 e 38 anos. Se virem. Peguei meu celular e liguei para a doutora Margarete, colocando no viva voz. Doutora, eles chegaram. Pode explicar a situação legal para eles? A voz firme da advogada ecoou. Senhor Roberto e senhora Patrícia, vocês estão sendo processados por falsificação de documento e estelionato. Senhor Ricardo, você também responde por apropriação indébita. Qualquer tentativa de contato não autorizado com minha cliente será considerada perturbação e constrangimento. Isso é loucura, Ricardo explodiu. Você enlouqueceu, mãe? Não, respondi calmamente. Eu acordei. Entrei na minha casa, peguei algumas roupas e objetos pessoais que havia deixado para trás e saí novamente. Mãe, por favor, Patrícia tentou uma última vez. Somos sua família. Parei e me virei para ela. Família cuida uns dos outros. Vocês só cuidaram de vocês mesmos às minhas custas. A diferença é que agora eu também vou cuidar só de mim. Entrei no táxi que havia pedido e parti, deixando-os na calçada. No caminho para Ipanema, liguei para a doutora Margarete. Doutora, o que acontece agora? Agora, Dona Helena, começamos a segunda fase, recuperar todo o dinheiro que eles roubaram de você. Mas antes disso, havia descobertas ainda mais chocantes me esperando. Nos dias seguintes, com a ajuda de Zilá, que entendia de sistemas bancários, descobrimos a verdadeira extensão da traição. Roberto não apenas havia falsificado minha assinatura em empréstimos, ele tinha aberto uma conta corrente em meu nome em outro banco, onde depositava dinheiro de origem duvidosa. Helena, Zilá mostrou os extratos que havíamos obtido via advogada. Olha só esses depósitos. 5.000 reais aqui, 8.000 reais ali, sempre em dinheiro vivo. Esse homem está usando sua identidade para lavar dinheiro. A situação era ainda mais grave do que pensávamos. Doutora Margarete solicitou uma investigação completa. Em uma semana, descobrimos que Roberto tinha uma consultoria fantasma registrada em meu nome, declarando serviços que nunca foram prestados e emitindo notas fiscais falsas. Dona Helena, ela me explicou, seu genro transformou você em sócia involuntária de uma empresa de fachada. Se a Receita Federal descobrir, você pode ser presa por sonegação. Meu sangue ferveu. Não bastava roubarem meu dinheiro, eles me transformaram em criminosa sem eu saber. Mas a descoberta mais dolorosa veio de uma fonte inesperada. Minha antiga diarista, Dona Luísa, me procurou no apartamento de Ipanema no dia 2 de janeiro. Dona Helena, preciso contar umas coisas que sempre quis falar, mas não tinha coragem. Pode falar, Luísa. A Patrícia e o Ricardo sempre falaram muito mal da senhora pelas suas costas. Chamavam a senhora de a burra, otária, diziam que você era fácil de enganar. As palavras doeram, mas eu precisava ouvir. E tem mais. Certa vez escutei a Vanessa falando no telefone que quando você morresse, ela ia convencer o Ricardo a vender logo tudo e mudar para Miami. Ela já até pesquisava apartamentos lá. Miami? É, senhora.
Ela disse que com a herança da velha burra, me desculpa repetir as palavras dela, dava para viver bem nos Estados Unidos. Cada revelação era uma facada, mas também me fortalecia. Eu havia criado cobras, não filhos. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação inesperada de minha nora, tentando uma abordagem diferente. Dona Helena, sou eu, Vanessa. Pode conversar? Pode falar. Dona Helena, eu sei que a senhora está chateada com a gente, e tem razão. Mas pense nas crianças. Júlia e Pedro não têm culpa de nada. Eles sentem saudades da vovó. Era a carta que eu esperava que ela jogasse. Vanessa, se você quer mesmo o bem das crianças, pare de usar meu nome para fazer compras e ensine elas a viverem dentro da realidade financeira dos pais. Mas, Dona Helena. Não tenha mas. Vocês transformaram meus netos em crianças mimadas que acham que dinheiro cresce em árvore. Isso é prejudicial para eles. A senhora não pode abandonar seus próprios netos. Eu não abandonei. Vocês que me abandonaram em Paris. A diferença é que agora vocês vão ter que assumir a responsabilidade pelos próprios filhos. Desliguei o telefone. Carmen, que havia ouvido a conversa, balançou a cabeça. Ela está tentando manipular você através das crianças. Eu sei. Mas não vai funcionar. Se eles realmente se importassem com as crianças, não teriam gasto o dinheiro do futuro delas em futilidades. Na semana seguinte, a pressão aumentou. Descobri através de conhecidos no bairro que eles estavam espalhando que eu havia enlouquecido e que estavam preocupados com minha sanidade mental. Helena, minha vizinha de muitos anos, Dona Francisca, me parou na padaria. É verdade que você expulsou seus filhos de casa? É verdade. Mas filha, eles estão dizendo que você está com problema na cabeça, que não está mais reconhecendo a família. Sorri calmamente. Dona Francisca, pelo contrário. Nunca estive tão lúcida. Descobri quem eram realmente, e isso me libertou. Mas eu sabia que essa campanha difamatória era perigosa. Eles estavam tentando criar justificativas para uma possível interdição. Liguei para a doutora Margarete. Doutora, eles estão espalhando que estou com demência. É possível que tentem me interditar? É uma possibilidade. Recomendo que você faça uma bateria completa de exames médicos e avaliação psiquiátrica. Assim, se tentarem alguma coisa, temos laudos médicos provando sua plena capacidade mental. Na segunda semana de janeiro, fiz todos os exames possíveis, neurológicos, cardiológicos, psiquiátricos. Todos os resultados foram excelentes. Dona Helena, disse Dr. Armando Bezerra, o geriatra que me examinou, a senhora tem saúde física e mental de uma pessoa de 55 anos. Sua pressão está controlada, seus exames de sangue perfeitos, e mentalmente está lúcida e coerente. Dr. Armando era um homem elegante de 72 anos, viúvo há 3 anos. Durante a consulta, conversamos sobre muitas coisas além da medicina. Doutora, ele disse, posso fazer uma observação pessoal? Claro. A senhora parece uma pessoa que está redescobrindo a vida. Há um brilho no seu olhar que é muito bonito de se ver. Senti minhas bochechas corarem. Havia quanto tempo não recebia um elogio sincero? Quando saí do consultório, ele me perguntou, Dona Helena, a senhora gostaria de tomar um café comigo amanhã? Puramente social, claro. Fazia 8 anos que nenhum homem me convidava para nada. Eu adoraria, doutor. Armando. Pode me chamar de Armando. Naquela noite, liguei para Carmen animada. Você acredita que um médico me chamou para tomar café? Helena. Isso é maravilhoso. Viu como a vida melhora quando você se livra de sanguessugas? O café com o Dr. Armando foi delicioso. Conversamos sobre literatura, viagens, música. Ele tocava piano, assim como Eduardo, e se ofereceu para me ensinar. Helena, ele disse, pagando a conta, há quanto tempo você não faz alguma coisa só por prazer? A pergunta me fez refletir. Não lembro. Que tal começarmos hoje?
O mês de janeiro trouxe uma guerra declarada. Meus filhos, percebendo que eu não voltaria atrás, partiram para medidas desesperadas. A primeira investida foi jurídica. No dia 15 de janeiro, recebi uma citação. Eles estavam me processando por abandono de família e pedindo pensão alimentícia. Doutora Margarete, eles podem fazer isso? Ela riu ao ler o processo. Dona Helena, isso aqui é uma peça patética. Filhos adultos e saudáveis não têm direito à pensão dos pais. E abandono de família? A senhora não abandonou ninguém, se mudou da própria casa. E agora? Agora vamos contra-atacar. Já tenho prontas as ações por estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita. Vou protocolizar tudo hoje. A segunda investida foi emocional. Patrícia começou a me ligar chorando todos os dias. Mãe, eu sei que erramos, mas por favor, tenha piedade. Não temos para onde ir. As crianças estão sofrendo. Patrícia, onde vocês estão morando? Na casa da sogra do Roberto, mas é muito apertado. Somos 6 pessoas num apartamento de 2 quartos. E onde estão trabalhando? Silêncio. Patrícia, vocês têm 42 e 45 anos. Não é minha responsabilidade sustentar vocês para sempre. Mas mãe, o Roberto está procurando emprego. Há 6 anos, segundo você. Talvez seja a hora de ele parar de procurar e começar a trabalhar em qualquer coisa. A terceira investida foi através dos netos. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Vovó? É a Júlia. Meu coração apertou. Oi, minha querida. Vovó, por que você abandonou a gente? O que fizemos de errado? Lágrimas vieram aos meus olhos, mas mantive a voz firme. Júlia, vovó não abandonou vocês. Vovó apenas parou de sustentar seus pais. Mas vovó, estamos morando num lugar muito pequeno e a mamãe chora todos os dias. Era obviamente um telefonema orquestrado pelos adultos, usando uma criança de 8 anos como arma emocional. Júlia, seu pai e sua mãe são adultos responsáveis por cuidar de vocês. Quando vocês crescerem e tiverem suas famílias, vocês também vão cuidar dos seus próprios filhos. Mas vovó sempre cuidou de todo mundo. E foi um erro, minha querida. Vovó aprendeu que não pode viver só para os outros. Desliguei o telefone destroçada, mas determinada. Carmen me encontrou chorando. Helena, eles não têm limites. Não tem mesmo. Usar as crianças é baixeza. Mas você vai ceder? Jamais. A quarta investida foi a mais cruel, tentaram me interditar. No dia 20 de janeiro, recebi uma citação para comparecer ao fórum para uma audiência de interdição. Segundo a petição, eu estava apresentando comportamento senil, tomando decisões irracionais e colocando o patrimônio familiar em risco. Doutora Margarete, eles podem conseguir? Com os laudos médicos que temos? Impossível. Mas vamos nos preparar muito bem para essa audiência. Passei uma semana me preparando. Organizei todos os documentos que comprovavam as fraudes dos meus filhos, os laudos médicos atestando minha sanidade, extratos bancários mostrando como eles me exploravam financeiramente. A audiência foi marcada para o dia 28 de janeiro. Dr. Armando se ofereceu para me acompanhar como testemunha de defesa. Helena, ele disse na véspera, você está nervosa? Estou. Nunca pensei que chegaria o dia em que meus próprios filhos tentariam me declarar louca para ficarem com meu dinheiro. Mas você está preparada. Você tem razão, tem provas, tem advogada competente. Vai dar tudo certo. No dia da audiência, cheguei ao fórum com doutora Margarete, doutor Armando, e minhas 3 amigas, Carmen, Zilá e Norma, como testemunhas de defesa. Do lado oposto estavam Patrícia, Ricardo, Roberto e Vanessa, com um advogado que parecia pouco confiante no próprio caso. O juiz, Dr. Henrique Sampaio, de cerca de 50 anos, analisou toda a documentação antes de começar a audiência.
Antes de ouvirmos as partes, ele disse: quero deixar claro que casos de interdição são muito sérios e só devem ser propostos quando há real incapacidade mental do requerido. O advogado deles, Dr. Cláudio, apresentou argumentos fracos. Eu havia mudado de comportamento repentinamente, estava afastando a família, tomando decisões irracionais, como trocar fechaduras e cancelar cartões. Quando chegou minha vez, doutora Margarete foi cirúrgica. Meritíssimo, apresento laudos médicos recentes comprovando que Dona Helena está em plena capacidade mental. Apresento também provas de que os requerentes cometeram crimes contra ela: falsificação de assinatura, uso indevido de cartão de crédito, abertura de contas em nome dela sem autorização. Ela colocou sobre a mesa todos os documentos fraudulentos. Longe de apresentar comportamento senil, Dona Helena demonstrou inteligência ao descobrir que estava sendo vítima de crimes praticados pelos próprios filhos. O juiz analisou os documentos com atenção crescente. Senhor Roberto, ele se dirigiu ao meu genro, pode explicar por que sua assinatura aparece como avalista da senhora em empréstimos que ela afirma nunca ter autorizado? Roberto gaguejou. Ela autorizou sim, mas não lembra. Doutora Margarete interviu, temos aqui perícia grafotécnica comprovando que essas assinaturas são falsas. O ambiente ficou tenso. Senhor Ricardo, o juiz continuou, a senhora sua mãe afirma que você pegou emprestado mais de R$ 95 mil nos últimos 3 anos. Pode comprovar as devoluções? Ricardo ficou vermelho. Eu estou atravessando dificuldades. Isso não responde minha pergunta. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com dignidade. Meritíssimo, durante 45 anos dediquei minha vida aos meus filhos. Sustentei filhos adultos, paguei contas que não eram minhas, emprestei dinheiro que nunca foi devolvido. Quando descobri que eles me viam apenas como fonte de dinheiro e que chegaram ao ponto de me abandonar em um hospital no exterior, decidi retomar minha dignidade. Minha voz não tremeu nenhuma vez. Não há nada de senil em uma mulher de 68 anos decidir viver para si mesma após décadas servindo aos outros. O juiz me olhou com respeito. Dona Helena, a senhora tem plena consciência das consequências de suas decisões? Tenho, meritíssimo. E assumo todas elas. Neste caso, ele bateu o martelo, julgo improcedente o pedido de interdição. Mais do que isso, determino que seja investigado criminalmente o uso indevido dos documentos da requerida. Foi uma vitória completa. Na saída do fórum, Patrícia tentou uma última abordagem. Mãe, por favor. Ainda podemos resolver tudo em família. Parei e a encarei. Patrícia, família se resolve em família. Vocês resolveram no tribunal. Agora aguardem as consequências legais das suas escolhas. Mas eles não desistiriam fácil. No início de fevereiro, as coisas escalaram para um nível perturbador. Começaram a me seguir, aparecer no meu prédio em Ipanema, ligar insistentemente. Helena, Carmen me alertou, eles estão desesperados. Gente desesperada é perigosa. O que você sugere? Medida protetiva. Essa perseguição não pode continuar. Doutora Margarete entrou com pedido de medida protetiva no dia 8 de fevereiro. Foi concedida no mesmo dia, eles não podiam se aproximar de mim a menos de 300 metros. Mas no dia 10, Roberto violou a medida protetiva. Apareceu no lobby do meu prédio, bêbado, gritando que eu havia destruído a família. Você é uma velha egoísta, ele berrava enquanto o porteiro chamava a polícia. Seus filhos estão passando necessidade por sua causa. Quando a polícia chegou, ele foi detido por descumprimento de medida protetiva e perturbação do sossego. Doutora Margarete, liguei imediatamente, eles violaram a medida protetiva. Perfeito. Isso fortalece ainda mais nosso caso criminal contra eles. Mas a situação mais tensa aconteceu no dia 15 de fevereiro. Eu estava voltando da aula de piano com o Dr. Armando, sim, havia começado as aulas como ele sugeriu, quando encontrei Patrícia e Vanessa me esperando na garagem do prédio. Mãe, Patrícia correu até mim. Precisamos conversar. Vocês estão violando a medida protetiva.
Vou chamar a polícia. Mãe, por favor, apenas 5 minutos, Vanessa implorou. É sobre as crianças. Contra meu melhor julgamento, concordei em ouvir. Júlia está fazendo xixi na cama de novo, Patrícia começou a chorar. Pedro não para de perguntar quando vai voltar para a casa da vovó. Eles estão traumatizados. E qual é a solução que vocês propõem? Perguntei friamente. Volta para casa, mãe, Patrícia implorou. Esquecemos tudo isso, voltamos a ser uma família. Para que vocês continuem me roubando? Não vai ter mais nada disso, Vanessa jurou. Nós mudamos. Em um mês vocês mudaram completamente. Sim, elas disseram em coro. Olhei para elas com pena. Patrícia, Vanessa, vocês só mudaram uma coisa, ficaram sem acesso ao meu dinheiro. De resto, continuam sendo as mesmas pessoas que me abandonaram em Paris. Mas as crianças. As crianças são responsabilidade de vocês. Se estão traumatizadas, busquem ajuda psicológica para elas. Se não têm dinheiro para isso, procurem trabalho. Mãe, Patrícia explodiu. A senhora está sendo desumana. Desumana foi me deixar sozinha e doente num hospital no exterior. Desumana foi falsificar minha assinatura. Desumana foi me chamar de a velha burra pelas minhas costas. Elas ficaram chocadas ao perceber que eu sabia até disso. Agora, saiam daqui antes que eu chame a polícia. Elas foram embora chorando, mas algo no olhar de Vanessa me disse que isso não havia terminado. No dia seguinte, recebi uma ligação que me deixou furiosa. Dona Helena? Aqui é da escola do Pedro e da Júlia. A senhora pode vir buscar as crianças? Os pais não pagaram a mensalidade há 3 meses e não podemos mais mantê-las. Como assim? Eu não sou responsável por elas. Mas a senhora está listada como responsável financeiro. Mais uma fraude. Eles haviam me colocado como responsável financeiro das crianças sem minha autorização. Liguei para a doutora Margarete. Mais uma para a lista de crimes, ela disse. Isso é falsificação ideológica. Mas eu não podia deixar as crianças sofrendo. Doutora, posso pagar a escola diretamente, mas sem que os pais tenham acesso a essa informação? Podemos fazer um acordo direto com a escola, mediante contrato específico. Paguei os 3 meses em atraso, R$ 4.800, e mais 3 meses adiantado, mas com a condição de que meu nome fosse retirado como responsável e que os pais não soubessem da origem do pagamento. Era minha última concessão à família. No final de fevereiro, a situação chegou ao ápice. Ricardo, desesperado e aparentemente sob efeito de álcool ou drogas, tentou arrombar meu apartamento. Eu estava no piano quando ouvi barulhos na porta. Olhei pelo olho mágico e vi meu filho tentando forçar a fechadura com algum objeto. Tremi de medo, mas liguei imediatamente para a polícia e para o porteiro. Tem alguém tentando arrombar meu apartamento. A polícia chegou em 10 minutos. Encontraram Ricardo ainda no corredor, com uma chave de fenda na mão. É meu filho, expliquei aos policiais, mas ele está violando medida protetiva e tentando invasão de domicílio. Ricardo foi preso em flagrante. Na delegacia, ele chorou e implorou, mãe, por favor. Estou desesperado. Devo R$ 50.000 para agiotas. Se eu não pagar, eles vão me machucar. E o que isso tem a ver comigo? Você é minha mãe. Tem que me ajudar. Ricardo, você tem 38 anos. Suas dívidas são problemas seus. Mas eles vão me matar. Então procure a polícia, não a mim. Foi a conversa mais difícil da minha vida, mas necessária. Dr. Armando, que tinha vindo comigo à delegacia, me apoiou completamente. Helena, ele disse no caminho de volta, você fez o que tinha que fazer. Não pode se responsabilizar pelas escolhas erradas de um homem adulto. Armando, ele é meu filho. E daí? Ser filho não dá direito a destruir a vida da mãe. Essa foi a noite em que percebi que Dr. Armando não era apenas um amigo,
ele genuinamente se importava comigo. Helena, ele disse, segurando minha mão, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando foi a última vez que alguém te cuidou ao invés de você cuidar de todo mundo? A pergunta me pegou desprevenida. Lágrimas começaram a rolar. Não lembro, sussurrei. Então está na hora de permitir isso. Em março, os processos criminais contra eles começaram a tramitar. Doutora Margarete havia conseguido documentar falsificação de assinatura em 3 empréstimos, Roberto, uso indevido de cartão de crédito por R$ 47 mil, Vanessa, apropriação indébita de R$ 95 mil, Ricardo, falsificação ideológica na escola das crianças, Patrícia, abertura de conta corrente fraudulenta, Roberto, violação de medida protetiva, Roberto e Ricardo, tentativa de invasão de domicílio, Ricardo, Dona Helena, ela me explicou, cada um deles pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, dependendo das condenações. E o dinheiro? Vamos conseguir pelo menos 70% de volta através de bloqueio de bens e penhoras. Mas a maior surpresa veio no final de março, quando recebi uma visita inesperada. Era minha irmã Conceição, que morava em São Paulo há 20 anos e com quem eu mal falava. Helena, ela me abraçou na porta. Soube de tudo o que está acontecendo. Como soubesse? Ricardo me ligou, chorando, pedindo para eu convencer você a perdoar eles. Meu coração apertou. Será que ela tinha vindo me dar sermão? E o que você disse para ele? Conceição sorriu. Disse que era sobre a hora da minha irmã acordar para a vida. Eu quase caí de surpresa. Helena, eu sempre quis te falar isso, mas você nunca me escutava. Seus filhos sempre foram aproveitadores. Eduardo também achava, mas vocês dois eram cegos de amor paternal. Eduardo achava isso? Claro. Uma vez ele me disse, Conceição, não sei mais o que fazer. Helena se mata de trabalhar para sustentar 2 adultos preguiçosos. Mas ele não conseguia contrariar você. Mais uma revelação que me abalou. Conceição, por que nunca me disse isso diretamente? Tentei algumas vezes, mas você sempre defendia eles. Irmã que critica filhos dos outros é considerada invejosa. Passamos a tarde inteira conversando. Conceição me contou histórias que eu não sabia, como Ricardo havia tentado pedir dinheiro emprestado para ela várias vezes, como Patrícia sempre falava mal de mim quando achava que eu não estava ouvindo, como Vanessa havia tentado descobrir quanto dinheiro eu tinha na conta. Helena, eles sempre foram interesseiros. A diferença é que agora você enxerga. Conceição, você acha que sou má pessoa por fazer isso com eles? Má pessoa? Helena, você deu 45 anos da sua vida para eles. Se alguém me abandonasse doente em outro país, eu faria bem pior. Na semana seguinte, em abril, começaram as audiências criminais. A primeira foi a de Roberto, por falsificação de documento. A promotora, doutora Fernanda Moraes, foi implacável. Senhor Roberto, o senhor admite ter falsificado a assinatura de sua sogra em documentos bancários? Não foi bem assim, ela havia autorizado verbalmente. Temos perícia grafotécnica comprovando que as assinaturas são falsas. Além disso, os empréstimos foram feitos em datas que a senhora Helena estava viajando. Como ela poderia ter autorizado verbalmente? Roberto não soube responder. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão, mais multa de R$ 50 mil. A segunda audiência foi de Vanessa, por uso indevido de cartão de crédito. Senhora Vanessa, a promotora mostrou os extratos. A senhora gastou R$ 47 mil em compras pessoais usando o cartão em nome da sogra. Considera isso correto? Mas ela sempre deixou eu usar. Para emergências com as crianças, segundo seu próprio depoimento. Pode explicar que emergência infantil custou R$ 3.500 na Zara? Vanessa ficou sem palavras. Condenada a 2 anos e 8 meses, mais ressarcimento integral dos valores gastos. A audiência de Ricardo foi a mais difícil para mim. Vê-lo no banco dos réus, algemado, me partiu o coração, mesmo sabendo que ele merecia.
Senhor Ricardo, a promotora foi direta, o senhor pegou emprestado R$ 95.000 de sua mãe nos últimos 3 anos. Devolveu algum valor? Eu sempre tive intenção de devolver. Intenção não paga dívidas. Além disso, temos provas de que o senhor usava esse dinheiro para apostas online e outras atividades não relacionadas às emergências a que alegava. Ricardo baixou a cabeça. Meritíssimo, Ricardo tentou uma última cartada, ela é minha mãe. Mães ajudam filhos. O juiz o interrompeu. Senhor Ricardo, filhos também ajudam mães. Principalmente não as abandonando doentes em hospitais estrangeiros. Condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, mais ressarcimento de R$ 95.000 com correção monetária. A última audiência foi de Patrícia, por falsificação ideológica e violação de medida protetiva. Minha filha chorou durante toda a audiência. Meritíssima, eu só queria o melhor para meus filhos. Senhora Patrícia, a juíza respondeu, usar o nome da mãe sem autorização não é querer o melhor para os filhos. É crime. Patrícia foi condenada a 2 anos e 6 meses, mais multa de R$ 30.000. Com todas as condenações, eles entraram com recursos, mas doutora Margarete estava confiante de que as sentenças seriam mantidas. Dona Helena, além das condenações criminais, conseguimos bloquear todos os bens que eles adquiriram com seu dinheiro, o carro que Roberto financiou em seu nome, as joias que Vanessa comprou, até a moto que Ricardo adquiriu recentemente. E quanto vamos recuperar? Cerca de R$ 180.000 em bens e dinheiro. Não é tudo, mas é uma boa parte. Em maio, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta na prisão. Ricardo havia sido preso após perder todos os recursos. Asterisco mãe, sei que a senhora não quer mais saber de mim, mas preciso falar uma coisa. A senhora está certa. Nós sempre fomos aproveitadores. Eu gastei seu dinheiro em apostas, em bebida, em bobagens. Patrícia sempre achou que a senhora tinha obrigação de sustentar a gente. E a Vanessa, bem, a Vanessa só queria gastar mesmo. A senhora sempre foi uma mãe maravilhosa, e nós sempre fomos filhos terríveis. Não espero perdão, porque não mereço. Só quero que a senhora saiba que finalmente entendi, a senhora não nos abandonou. Nós que abandonamos a senhora faz tempo, só usávamos como banco. Espero que a senhora seja feliz. A senhora merece. Ricardo, chorei muito ao ler a carta. Era a primeira vez em décadas que Ricardo assumia responsabilidade pelos próprios atos. Mostrei a carta para Dr. Armando, que havia se tornado meu companheiro constante. Helena, isso muda alguma coisa para você? Pensei muito antes de responder. Fico feliz que ele tenha essa consciência. Mas não muda o que fizeram comigo. E está certa. Reconhecer o erro é o primeiro passo, mas não apaga as consequências. Em junho, uma nova surpresa. Patrícia conseguiu um emprego como recepcionista e começou a pagar pensão alimentícia para as crianças. Roberto, mesmo condenado, conseguiu regime semiaberto e estava trabalhando como auxiliar de escritório. Dona Helena, doutora Margarete me informou, eles estão pagando as multas e ressarcimentos direitinho. Parece que a realidade os acordou. E as crianças? Estão morando com a avó materna, mas visitam os pais nos fins de semana. Segundo relatórios do Conselho Tutelar, estão se adaptando bem. Era bom saber que meus netos estavam sendo cuidados, mas minha decisão não mudaria. No final de junho, recebi uma ligação de Vanessa. Dona Helena, posso falar com a senhora? Pode. Dona Helena, eu queria pedir desculpas. De verdade. Tá. Eu fui muito errada com a senhora. Gastei seu dinheiro como se fosse meu, falei mal da senhora, manipulei as crianças, foi tudo muito errado. E agora? Agora estou trabalhando como vendedora, pagando minhas próprias contas, cuidando dos meus filhos com meu próprio dinheiro. E descobri que é mais gratificante assim. Imagino. Dona Helena, não estou pedindo para voltar como antes. Sei que isso nunca vai acontecer.
Só queria que a senhora soubesse que aprendi a lição. Vanessa, fico feliz que você tenha aprendido. Espero que seja verdade. É sim, senhora. E, obrigada. Por quê? Por ter nos ensinado que a gente precisa crescer. A gente estava infantil, achando que sempre teria alguém para resolver nossos problemas. Depois que desliguei, fiquei pensando. Talvez, no final das contas, eu tivesse feito um favor para eles também. Forçar pessoas adultas a assumir responsabilidades não era crueldade, era necessidade. Setembro de 2025 chegou com uma sensação de recomeço que eu não sentia há décadas. Eu havia recuperado R$ 180 mil dos valores roubados, minha nova rotina estava estabelecida, e pela primeira vez em 45 anos, eu vivia exclusivamente para mim. Minhas manhãs começavam às 7 horas com café da manhã na varanda, contemplando o mar de Ipanema. Às 8h30, academia. Dr. Armando havia me convencido de que exercícios eram fundamentais na terceira idade. Às 10 horas, aulas de piano, que se tornaram minha paixão. Às tardes, alternava entre cursos de arte, encontros com minhas amigas e passeios com Armando. Minha renda mensal havia saltado para R$ 35 mil vindos dos investimentos que Eduardo havia feito secretamente. Pela primeira vez na vida adulta, eu não precisava me preocupar com dinheiro. Helena, Carmen disse numa das nossas tardes de bridge, você está irreconhecível. Parece 10 anos mais nova. Era verdade. Havia emagrecido 8 quilos, meus cabelos estavam bem cuidados, agora ia ao salão toda semana, e minha pele tinha um brilho que não via desde a juventude. É o que acontece quando você para de carregar o mundo nas costas, Zila riu. E quando arranja um namorado bonito, Norma completou, provocando. Dr. Armando e eu havíamos oficializado nosso relacionamento em julho. Ele era viúvo há 3 anos, tinha 2 filhos que moravam no exterior e eram completamente independentes, e compartilhava comigo uma visão de vida baseada em companheirismo e respeito mútuo. Helena, ele havia me dito quando assumimos o relacionamento, eu não quero uma cuidadora nem quero ser cuidado. Quero uma companheira para dividir os bons momentos que ainda temos pela frente. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Em outubro, recebi uma ligação inesperada de Patrícia. Mãe, posso conversar com a senhora? Pode. Mãe, não estou ligando para pedir nada. Só queria contar que consegui um emprego melhor. Vou ser supervisora administrativa numa empresa de logística. Que bom, Patrícia. E o Roberto, bem, ele está trabalhando numa oficina mecânica. Não ganha muito, mas é honesto. Estamos conseguindo nos sustentar. Fico feliz por vocês. Mãe, sei que não tenho direito de perguntar isso, mas, a senhora está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Estou, Patrícia. Muito feliz. Então eu também estou feliz. A senhora merecia. Foi a conversa mais madura que tivemos em décadas. Uma semana depois, Ricardo me escreveu outra carta da prisão. Mãe, estou fazendo curso técnico aqui dentro, administração. Quando sair, no ano que vem, quero trabalhar de verdade. Não vou mais pedir nada emprestado para ninguém. Aprendi que dívida com agiotas quase me matou, e que viver às custas dos outros me matou por dentro. Não sei se um dia a senhora vai me perdoar, mas quero que saiba que estou virando homem aos 38 anos. Tarde, mas ainda é tempo. Seu filho, que finalmente aprendeu a ser filho de verdade, Ricardo, essa carta me emocionou mais que a primeira. Ver que minha decisão drástica estava forçando-os a crescer me dava uma sensação estranha de orgulho maternal. Em novembro, uma situação me testou pela última vez. Júlia, minha neta, me ligou chorando. Vovó, é meu aniversário amanhã e a mamãe não tem dinheiro para fazer festa. Meu coração apertou. Era óbvio que Patrícia havia orientado a ligação, usando novamente as crianças como arma emocional. Júlia, quantos anos você vai fazer? 9, vovó. E o que você mais quer de presente? Eu queria que a vovó voltasse para a nossa família. Lágrimas vieram aos meus olhos,
mas minha voz permaneceu firme. Júlia, vovó não pode voltar porque seus pais fizeram coisas muito erradas comigo. Mas isso não significa que vovó não ama você. Então por que a vovó não vem na minha festa? Pensei rápido. Havia uma maneira de ajudar sem recompensar o comportamento dos adultos. Júlia, vovó não vai na festa, mas vai mandar um presente muito especial para você. Qual é o endereço onde você está morando? No dia seguinte, mandei entregar uma bicicleta rosa com um cartão. Para minha querida Júlia, parabéns pelos seus 9 anos. Vovó torce para que você cresça forte, independente e honesta. Com amor, vovó Helena. Também enviei uma boneca educativa para Pedro, mesmo não sendo aniversário dele, para não criar ciúmes. Mas junto com os presentes, enviei uma carta para Patrícia. Patrícia, envio presentes para as crianças porque elas não têm culpa dos erros dos adultos. Mas deixo claro, isso não significa reconciliação. Parem de usar meus netos para tentar me manipular. Isso é prejudicial para eles e não funcionará comigo. Se querem festas de aniversário, trabalhem para pagar. Se querem presentes caros, economizem. Se querem que as crianças tenham uma avó presente, sejam filhos dignos de uma mãe. Helena, era minha posição final sobre o assunto. Em dezembro, exatamente um ano após a viagem fatídica a Paris, Dr. Armando me fez uma proposta. Helena, que tal voltarmos à França? Mas dessa vez, só nós dois? A ideia me assustou inicialmente. Paris estava associada às piores memórias recentes. Armando, não sei se consigo. Exatamente por isso que devemos ir. Você precisa ressignificar aquele lugar. Transformar uma lembrança ruim numa boa. Ele estava certo. Passamos 2 semanas maravilhosas em Paris e Londres. Visitamos museus, jantamos em restaurantes elegantes, caminhamos de mãos dadas pela Torre Eiffel. Armando até me levou ao hospital onde estive internada. Viu? Ele disse na porta do hospital, foi aqui que sua vida real começou. Aqui que você descobriu quem realmente se importava com você. Tinha razão. Aquele hospital não representava abandono, representava libertação. Na véspera do ano novo, ele me fez uma pergunta inesperada. Helena, você toparia morar comigo? Como assim? Não casamento. Apenas, união. 2 apartamentos são desperdício quando podemos dividir um e viajar com a sobra. A proposta fazia sentido prático e emocional. Armando, você tem certeza? Eu venho com uma bagagem pesada. Helena, aos 72 anos, todo mundo vem com bagagem. A questão é, vale a pena carregar junto? Em janeiro de 2026, nos mudamos para um apartamento maior em Copacabana, com vista para o mar e 2 pianos, um para cada um. Nossa rotina incluía viagens mensais, jantares com amigos, saraus culturais e muita música. Armando me apresentou seu círculo de amigos médicos aposentados, todos com hobbies interessantes e conversas estimulantes. Helena, uma das esposas, me disse num jantar, você tem sorte de encontrar o Armando. Na verdade, respondi, acho que nós dois temos sorte de nos encontrarmos no momento certo da vida. Em março, recebi uma última ligação da antiga vida. Era Conceição, minha irmã. Helena, Ricardo saiu da prisão. Sei. Ele me escreveu. Ele arrumou um emprego numa empresa de contabilidade. Salário pequeno, mas honesto. Que bom. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sente falta deles? Pensei cuidadosamente antes de responder. Sinto falta da família que pensei que tinha. Não sinto falta da família que realmente era. E se eles mudaram de verdade? Se aprenderam a lição? Conceição, se mudaram, fico feliz por eles. Pessoas sempre podem mudar para melhor. Mas isso não significa que eu tenha que voltar ao papel de salvadora. Você os perdoaria se eles pedissem? Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Posso perdoar para me libertar do rancor, mas isso não significa aceitar de volta na minha vida. Em abril,
por coincidência, encontrei Vanessa no supermercado. Dona Helena, ela me cumprimentou respeitosamente. Oi, Vanessa. Dona Helena, posso falar rapidinho com a senhora? Pode. Quero que a senhora saiba que estou trabalhando, pagando minhas contas, criando meus filhos sem depender de ninguém. E, é bom. Fico feliz por você. Dona Helena, não vou mentir, no começo, odiei a senhora. Achei que tinha sido cruel demais. Mas agora entendo que a senhora me fez um favor. Como assim? Me forçou a crescer. Eu tinha 35 anos e ainda era criança esperando que os outros resolvessem minha vida. Hoje tenho 36 e me sinto adulta pela primeira vez. Vanessa, isso me deixa realmente feliz. Dona Helena, não estou pedindo para voltar como antes. Sei que esse tempo passou. Só queria que soubesse que, obrigada. Nos despedimos educadamente. Foi libertador ver que minha decisão havia gerado crescimento, não apenas dor. Hoje, aos 69 anos, vivo a melhor fase da minha vida. Tenho renda própria suficiente para viver confortavelmente, um companheiro que me respeita e admira, amigas verdadeiras que me apoiam, e pela primeira vez em décadas, tempo para descobrir quem eu sou além de mãe e esposa. Aprendi piano, comecei a pintar, faço natação, viajo regularmente, leio livros que sempre quis ler, e vou ao teatro toda semana com Armando. Meus filhos seguiram suas vidas. Patrícia foi promovida a gerente, Roberto montou uma pequena oficina, Ricardo trabalha numa contabilidade e faz faculdade noturna. Todos pagaram suas multas e ressarcimentos integralmente. Os netos, que agora têm 9 e 7 anos, estão bem cuidados e aprendendo valores que não aprenderam comigo, o valor do trabalho, a importância da independência, o respeito pelo dinheiro dos outros. Às vezes ainda recebo cartões de aniversário deles. Respondo educadamente, mas mantenho distância. Não por maldade, mas por necessidade de preservar a paz que conquistei. Semana passada, Armando me perguntou se eu me arrependo de alguma coisa. Do tempo que perdi sendo capacho, respondi sem hesitar. Deveria ter acordado para a vida há 20 anos. Mas se tivesse acordado antes, não teria aprendido o valor da independência, ele ponderou. E talvez não estivéssemos juntos hoje. Ele tem razão. Cada experiência, por mais dolorosa, nos leva para onde precisamos estar. Ontem, olhando o pôr do sol na praia de Copacabana com Armando ao meu lado, pensei em Eduardo. Ele ficaria orgulhoso de me ver assim, independente, feliz, vivendo para mim mesma. Obrigada, meu amor, sussurrei para o vento. Por ter guardado aquele dinheiro e me dado a chance de recomeçar. Eles acharam que eu era uma velha boba e indefesa. Descobriram que eu era uma mulher inteligente que apenas havia esquecido o próprio valor. Algumas lições custam uma fortuna, literalmente. Mas a liberdade? A liberdade não tem preço. Hoje, aos 69 anos, finalmente vivo para mim mesma. E nunca fui tão feliz. Fim.